Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos ter um bate-papo muito incrível e super saudável. Vamos falar sobre veganismo, vegetarianismo, estilo de vida saudável, uma alimentação mais balanceada e muito saudável. E, é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Estou aqui com a profissional nutricionista Carla Skoda. Ela é pós-graduada em nutrição clínica funcional, fitoterapia, vegetarianismo, oncologia, doenças autoimunes, modulação intestinal e ela é sous-chef vegano plant-based. Acho que eu falei certo, né? Falou. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que seria isso. E Carla, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui conosco. E eu que agradeço o convite. Falar sobre alimentação, eu falo que é um dos pilares, não só da minha vida, né, do que eu vivencio todos os dias no meu consultório, no meu trabalho, mas também na minha própria vida, né, nas aulas, nas universidades, então é sempre um prazer poder trazer um pouquinho de conhecimento. E Carla, fala um pouquinho pra gente da sua carreira profissional. Bom, eu comecei meus estudos em Brasília, depois eu ganhei uma bolsa para fazer uma pesquisa, né, em Portugal, na cidade do Porto, e aí terminei a pesquisa e vim para Goiânia. Então, ao total, foram 5 anos de graduação de nutrição em 3 faculdades, e aí eu me formei, fui direto para o Hospital de Câncer de Barretos, trabalhar com a parte de oncologia, e depois eu voltei para Goiânia para atender em consultório. Então, eu já sou formada tem 8 anos, né? Eu formei em 2015. Nesse tempo eu fiz algumas especializações, como de nutrição clínica funcional, fitoterapia funcional, parte de intestino, epigenética, que a gente trabalha muito com essa parte, né, que envolve tanto alimentação, prognóstico, prevenção de determinadas doenças na parte genética. Também especializei na parte de autoimune e câncer. E aí eu fiz alguns cursos na parte de gastronomia, que aí eu sempre amei, né, cozinhar. Então, fiz a minha última, que é de vegan plant-based, né, e eu também vou na casa das pessoas para poder ensinar, né, tanto para o paciente quanto para a funcionária, né, para a dona do lar ou para a funcionária que faz ali as refeições para preparar as comidas. É tudo sem carne, né, porque eu não consumo. Então, eu tento trazer, né, todas essas outras opções e variedades que a gente tem, né, que é um dos pilares. Eu sempre falo, quando a gente pensa, né, sobre alimentação sem carne, não é a gente pensar no que eu não vou comer, né, nossa, eu vou ter que deixar de comer carne, vou ter que deixar de comer queijo, vou ter que deixar de comer ovo, meu Deus, vai ser muito difícil, né? Uhum. E é literalmente esse drama que eu sempre escuto, né? Essa preocupação que a maioria das pessoas tem. E eu sempre falo, não pense no que você vai deixar de comer, pensa no que você vai incluir. Torne isso mais fácil, né? A alimentação, ela tem que ser algo muito leve, muito fluida. Se for algo muito difícil, um peso, você não consegue sustentar, né? Então, aí nesses 8 anos, né, eu fui me especializando cada vez mais e fui vendo que faz muito sentido, né, essa questão de uma alimentação mais natural, que a gente fala muito, né, que é uma alimentação plant-based, ou seja, que é uma alimentação baseada em plantas, sem refinados, sem industrializados, que faz muito sentido, tanto para prevenção quanto para tratamento de diversas doenças. E Carla, você falando sobre isso, a dificuldade das pessoas, a questão do não posso. Acredito que seja uma questão muito comum dentro do seu consultório, esse negócio de falar que o estilo de vida saudável, seja veganismo, vegetarianismo, ou ter uma base alimentar um pouco mais saudável, é algo inalcançável. E sendo que, na verdade, se a gente quer colocar um estilo de vida mais saudável, deveria ser algo super alcançável, que é alcançável, e não como um fardo. Por que tantas pessoas ainda, a gente tem ciência que tem uma necessidade, tanto na parte fisiológica, quanto na parte emocional, porque sim, nós temos que colocar aqui que não adianta a gente só tratar na parte de alimentação, exercício físico, mas também é um conjunto para a pessoa ter uma rotina e um estilo de vida mais saudável. Por que, por mais que a gente tenha essa ciência, as pessoas têm essa dificuldade na questão da alimentação?
Primeiro, eu penso que a base seria a parte de orientação. Muitas vezes a gente escuta muita coisa, mas por escutar tanta coisa, a gente não sabe qual caminho a gente vai seguir. E isso começa, às vezes, algo que não foi ensinado desde pequeno. Às vezes, dentro da sua própria família, né, seus pais, avós ou tios, eles não orientam muito. Então, querendo ou não, é a sua base familiar que vai te dar aquele suporte. Segundo ponto, a facilidade de coisas prontas que a gente tem é muito grande. Então, para uma pessoa que não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, ou seja, o lugar mais rápido é o que serve. Então, a gente quer aquela comida mais rápida, mais prática, não tem o tempo. E a gente esquece que quem faz o nosso tempo é a gente. Da mesma forma que uma pessoa pode conseguir, nas 24 horas, fazer exercício, se alimentar melhor, a outra, nas mesmas 24 horas, ela vai falar que ela não tem tempo e ela não consegue, porque se trata de prioridade. Então, eu posso ter uma grande disponibilidade de alimentos e produtos por aí afora, só que eu tenho as minhas escolhas, das quais eu prefiro escolher este alimento do que este outro. E aí vem um ponto que eu falo muito sobre a questão da alimentação saudável, que é a construção dos hábitos. Por quê? Todo mundo sabe que não é interessante consumir açúcar. Ou que não é para tomar refrigerante, não consumir muito sal. Mas se você vai, e isso é uma coisa que acontece muito na nutrição, que a questão assim, a nutricionista falou que não é para comer aquilo. Tudo que é mais proibido, mais eu vou desejar, mais eu vou querer. Por que que as pessoas não seguem, mesmo sabendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Porque ela não entendeu por que que ela precisa fazer aquilo. Ela não entendeu por que que quando ela consome um determinado alimento, ela se sente de tal forma. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você termina a tua refeição do almoço e você toma um suco de uva, um suco de laranja, que seria uma opção mais saudável, ou que você toma um refrigerante e aí você come um doce depois do almoço. E aí, às vezes, durante o seu almoço, você não mastigou direito, você comeu muito rápido, comeu com o celular. Depois do almoço, você sente aquele cansaço, aquele sono, aquela leseira. E aí, o que você tenta fazer? Toma café, toma energético para dar uma energia, porque você tem que dar continuidade ao longo do dia. E aí você não todo mundo sabe que você tem que mastigar devagar, que você não pode tomar líquido durante a refeição para não diminuir a produção das enzimas ali no estômago e facilitar a sua digestão. Que o doce, se você consome em excesso depois da refeição, ele vai sobrecarregar teu estômago e aí vai dar uma hipoglicemia ali depois, que você vai ficar, mais cansado. Toda a energia do seu corpo vai se concentrar ali no estômago para poder fazer essa digestão. E aí você sente aquele sono. Você sabe que tem que fazer tudo, só que você não aderiu isso, você não entendeu o funcionamento. Então, é muito engraçado que meus pacientes, eles falam muito assim, nossa, Carla, eu venho para sua consulta sabendo que vai ser uma aula, porque eu saio de lá, tem muitos que vão até pedem até o papel durante a consulta para sair anotando as coisas. Sim. Fala que bacana, ninguém nunca me explicou sobre isso. Outra coisa que acontece muito é o paciente diabético. Eu atendo muito diabetes e a gente consegue, por meio da alimentação e da fitoterapia, reduzir muito a hemoglobina glicada, os níveis de insulina e fazer com que a pessoa e o endócrino ele vá diminuindo a dose de remédio. Por quê? Porque eu pergunto para todos os meus pacientes diabéticos e eu falo, você sabe o que é diabetes? Você sabe por que sua glicemia aumenta? Não. Quando eu explico a fisiologia, o porquê o que ele come, como sobe esses níveis, ele fala, caramba, então é isso? Falei, é isso. Aí ele muda. Porque enquanto a gente não tem consciência alimentar, eu só faço porque alguém falou, a chance de você não fazer é grande. Porque, eu só vou fazer porque fulano disse. A partir do momento que você tem consciência e você tira algo que é inconsciente e traz isso para a sua consciência e chama o que eu falo de consciência alimentar, você abre um novo leque e fala, caramba, é isso. Então, é aqui que eu quero, é isso que eu vou fazer. Sobre essa questão de alimentação saudável que você falou, é muito interessante, porque eu tenho um paciente que ele é engenheiro agrônomo e vive viajando. E, só para entender, essa questão de alimentação saudável que você falou que parece ser algo inalcançável, muito distante do que a pessoa consegue, né? E ele veio até mim por conta do amigo dele, que perdeu peso, melhorou os exames, e ele falou, não, se ele conseguiu, eu também posso. E aí ele chegou com as mesmas questões. Exames alterados, ferritina muito alta, colesterol aumentado, os níveis de açúcar e a rotina que come o dia inteiro na rua. De manhã, na padaria, almoça fora, lancha salgado e à noite espetinho, jantinha. Carla, como é que eu vou conseguir me alimentar mais saudável com essa minha rotina?
Concorda que para uma pessoa assim, não adianta você querer falar, você tem que acordar de manhã, você tem que fazer um suco verde, fazer ovos mexidos. Nem fogão ele tinha, porque ele não cozinhava, ele passava o dia todo na rua e viajando. O simples fato dele fazer algumas alterações já tornou a rotina dele mais saudável. Por quê? Fulano, se você come na padaria esses alimentos, o que tem na padaria? Lá tem essa opção, vamos trocar? Em vez de você tomar o cappuccino, vamos fazer esse café e você não vai colocar o açúcar? No seu almoço, em vez de você colocar muito churrasco, tenta achar uma carne um pouquinho ali, sem tanto molho, um pouco mais magra, intercalar um pouco com frango, no caso dele que comia carne. Em vez de colocar muita massa, muito arroz, muita fritura, coloca mais vegetais. Em vez da Coca-Cola, coloca uma água com gás. É possível? É uma coisa importante que você falou, que as pessoas acham que vão ter que mudar a rotina, Exato. Mudar tudo para poder se adaptar, e na verdade não é. Na verdade, a função da nutricionista é se adequar à rotina do paciente, né? E a rotina, o que ele gosta, as preferências e o que ele consegue fazer. Então, à tarde, ele comia salgado, que tinha na beira da estrada, e Coca-Cola. Como ele almoçava bem, ele não sentia tanta fome. E aí, à noite, em vez de ser a jantinha completa, só reduzia, em vez de ser arroz, feijão tropeiro e Coca-Cola, foi mandioca, às vezes aumentava um espetinho, ou ele foi passando a reduzir um. O simples fato dele fazer essa mudança com os mesmos alimentos, né? Só reestruturar, os exames já melhoraram, o peso caiu, a qualidade de sono melhorou, a quantidade de café e energético que ele tinha que tomar já é melhor. Então, se você pega, por exemplo, nossa, que dieta é essa que a nutricionista passou? Tem isso, tem aquilo, mas você precisava ver como é que era antes. Então, o simples fato dele fazer essa mudança já tornou a alimentação dele mais saudável, o corpo mais saudável, os exames melhores. Então, esse é o ponto. Não é algo que é muito difícil, tem que ser adequado à sua rotina, as coisas que você gosta e o que está à sua disponibilidade. Não adianta a gente querer colocar, né, um padrão ali que vai ser igual para todo mundo, se cada caso é um caso, né? Quando eu trabalhava na época com drenagem linfática pós-operatória, a minha rotina de trabalho era assim, 5h30 da manhã, eu tinha que estar preparada, pronta para poder atender um paciente antes das 6 horas, porque eu fazia atendimento domiciliar. Uhum. Eu voltava para casa mais ou menos umas 11h30. Então, era exatamente essa rotina. Eu ficava o tempo todo na rua. Então, o que eu coloquei para mim? Eu fazia comida em casa, só que eu pegava a comida que eu fazia e congelava. Uhum. Aí, a única coisa que eu fazia era pegava, colocava dentro do micro-ondas, esquentava para almoçar dentro do carro. Sim. Porque eu não tinha tempo, era de um paciente para outro. Uhum. Mas isso que você falou é tão importante que, assim, muitas vezes eu tinha que me alimentar na rua. E o dia que eu me alimentava a comida que eu não havia sido preparada, eu me sentia pesada, tinha que me recorrer a energético, eu me sentia muito ruim. E, inclusive, esse quesito da alimentação saudável é para toda a vida. Inclusive, tem muitos orientadores de prova, nós estamos chegando agora na prova do Enem, os orientadores, isso é recomendação de especialista. Eles recomendam que você tenha um estilo na semana um pouco mais saudável. Quando você for fazer a prova, não se alimente de alimentos gordurosos, evite a carne, porque o processo o processo de digestão da proteína da carne é muito pesada. E evitar carboidrato refinado, principalmente. Justamente. Eles recomendam você dormir 8 horas, não estudar antes, um dia antes. Por exemplo, a prova é no domingo, eu vou estudar no sábado à noite. Não faça isso. Então, tem todo um processo na questão da alimentação que não só envolve a questão de perder peso, a questão de emagrecimento. A parte de todo complexo. Isso que você falou é importantíssimo. Eu atendo muitos pacientes que são concurseiros, que estão estudando para vestibular, que estão fazendo teste de mestrado, doutorado. E a alimentação é importantíssimo, porque é o tipo de combustível que você está pondo no teu carro. Então, se é um comparativo que eu falo assim, se você vai ter que acelerar mais seu carro, ou seja, você tem uma demanda mental maior, você precisa de um bom combustível. E você vai precisar de mais combustível, porque rapidamente o tanque vai esvaziar. É a mesma coisa, quando você tem uma demanda mental muito alta, então se eu tenho uma prova, se eu estou estudando, se eu tenho uma carga mental muito alta e eu não me alimento corretamente, o que acontece? Você faz, por exemplo, você acorda cedo, faz teu café da manhã, comeu lá teu pão com manteiga e café com leite e açúcar. Passa uma hora, você tá o quê? Com fome, não consegue se concentrar, porque afinal não tem a necessidade de proteína,
adequado. Foi um carboidrato que subiu sua glicemia e depois logo abaixou. Você vai se sentir o quê? Cansado. E aí vai precisar fazer o quê? Toma mais café para poder dar energia. E eu falo que hoje a gente vive a sociedade do cansaço e da ansiedade. São os 2 pilares. E aí você fala, nossa, como é que eu posso melhorar meu estudo? Se você melhora o que você come antes, você vai conseguir se concentrar mais, porque não vai doer seu estômago, você não vai estar com aquele cansaço, aquela baixa que dá depois da refeição. E aí você fica ansioso, porque você não consegue estudar, porque você não consegue se concentrar e vai virando aquela bola de neve. Então, a gente trabalha muito isso, né? Essa questão de concentração, de cognição, a nutrição ela é muito além do que questão de emagrecimento, né? E, Carla, vamos entrar agora num ponto que é até interessante pra mim, porque é o seguinte, fala-se muito das diferenças, dos tipos de dieta, vegetarianismo, quem é low carb, hoje é vegano, cetogênico e assim por diante. Vamos separar o que são essas diferentes formas de alimentação? Bom, eu falo sempre assim, né? A melhor dieta é aquela que você faz, é aquela que você consegue seguir. Então, dentro das próprias dietas e planejamentos alimentares, a gente tem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Então, vamos supor que você já tem uma alimentação bacana, só que de repente você estagnou no seu objetivo. Você já perdeu peso, mas continua com aquela alimentação, porque afinal, depois de 3 meses, seu corpo se adapta. Tudo que você faz e continua fazendo ele sempre do mesmo jeito, seu corpo vai adaptar. E aí você precisa colocar uma nova estratégia. Então, quando a gente fala sobre cetogênica, que pode ser onívora, né, com produtos de origem animal, ou uma ketoplant, que é uma cetogênica que não tem produtos de origem animal, ou uma low carb, ou um jejum intermitente, elas são estratégias nutricionais dentro de um hábito saudável. O que acontece? Muitas pessoas que têm um hábito péssimo entram de cara em estratégias que deveriam ser usadas dentro de um planejamento mais saudável, do qual a pessoa já segue direito. Por isso que muitas pessoas se frustram quando entram em determinadas dietas, digamos assim. Por quê? É como se ela tivesse dado um grande passo para chegar onde ela não consegue. A mesma coisa de você pegar uma criança e falar para ela correr 21 quilômetros. Ela não vai conseguir. Por quê? Você tem que ir acostumando. Você vai ali 1, 5, 7, até você conseguir aumentando. É a mesma coisa na alimentação. Então, primeiro você muda o quê? Muda o padrão da sua alimentação. Mudou? Opa, aí a gente vai fazendo estratégias. Low carb, cetogênica, jejum intermitente. Até a gente fala muito da Fast Mimic Diet, que é uma dieta vegana que a gente faz por 5 dias. Dar essa mudança de adaptação para o nosso corpo, ela é muito bem-vinda. Então, quando a gente fala sobre os padrões de dieta, o primeiro que eu falo, né? Não tem a dieta que funciona para todo mundo. Qual é a melhor? A melhor é a que funciona para você, na fase de vida que você está e que você consiga fazer. Eu posso pegar aqui uma dieta maravilhosa, só que você olha e fala, não consigo, não tenho, não consigo pagar isso aqui eu não consigo fazer, e aí? Por mais linda que seja a dieta, ela não vai funcionar. Por isso que a gente fala que ela tem que funcionar para você. E esse é um pilar muito que a gente trabalha na nutrição funcional, é isso, né? O que funciona para mim não funciona para você. Então, a gente foca muito na individualidade. Então, não tem a melhor dieta. É aquela que você consegue fazer e a que você consegue fazer no período de vida que você está. Se às vezes você com 20 anos se deu muito bem fazendo uma low carb, mas daí você chegou nos seus 50 na menopausa e você tentou fazer low carb e você não viu que não dá certo. E aí? Nossa, mas low carb era tão boa, mas era naquela fase de vida que você está, né? Então, isso é um ponto muito importante quando a gente fala sobre tipos de dieta, né? E as pessoas precisam entender que é exatamente isso que você falou, é tão importante, porque a minha prima seguiu essa dieta e perdeu 12 quilos, 13 quilos, faz que vai dar certo. Não, sim. É mediante o seu biotipo, é mediante a sua rotina, necessidades. Então, a dieta, ela nada mais é do que algo personalizado. É pra você, não é... naquele momento de vida que você está. Porque, por exemplo, eu jamais vou introduzir uma dieta low carb pra quem é gestante. Sim. Ou pra quem tá amamentando. Exato. Ou pra um atleta. Com certeza. Então, as pessoas tinham que parar de falar, faz essa dieta que deu certo comigo. Sabe por que isso acontece? É como se fosse assim... Como é difícil eu fazer grandes mudanças e eu preciso mexer em pontos que às vezes eu não consigo, eu tento fazer isso aqui que vai encurtar o caminho. Então eu vou fazer isso aqui que isso aqui vai me resolver.
Só que muitas vezes você está pulando etapas das quais primeiro a gente tem que começar a andar, digamos assim. Aí depois você começa a correr, né, digamos. Sim. E quando a gente fala, Carla, de uma dieta específica para as doenças autoimunes, modulação intestinal, o que a gente pode recomendar? Então, quando a gente pega para estudar as doenças autoimunes, a gente percebe que um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar é sempre o intestino. Por quê? Independente de qual autoimune. Tanto nas autoimunes que tem uma ação mais com a parte articular. Então, se eu pego uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, uma sarcoidose, uma esclerose, que são doenças mais que envolvem a parte articular. As doenças autoimunes de pele. Então, eu pego um vitiligo, uma psoríase, uma dermatite, uma rosácea. São condições diferentes, mas que envolvem órgãos que estão em comum, digamos assim. Então, o primeiro que a gente ajusta é sempre a parte do intestino, em qualquer doença que a gente fala ou na própria saúde, porque o nosso intestino, ele não é só um órgão de excreção. O intestino, ele é um órgão que ele envolve tudo, tanto a secreção da parte de enzimas, de neurotransmissores, ele se conecta com todos os nossos órgãos. Então, quando a gente fala sobre modulação intestinal, ela se aplica praticamente todos os tipos de doença ou para manutenção da qualidade. Por quê? Muitas vezes a gente tem um quadro que a gente chama de disbiose, e nas autoimunes isso é muito comum. O que é uma disbiose? É uma alteração da quantidade e da qualidade das bactérias que a gente tem no nosso intestino. E lembrando que no nosso intestino a gente não tem só bactéria, a gente tem fungo, a gente tem eumintos, a gente tem parasitas. Então, a gente tem uma rede de micro-organismos que elas vivem muito bem quando estão em equilíbrio. Só que, em determinadas situações, a quantidade ou a qualidade desses micro-organismos, ela pode se alterar, aumentar muito bactérias que são patogênicas, que causam doença. E aí, muitas vezes, a gente tem que entrar o quê? Com probióticos, com cepas específicas para poder fazer todo o manejo e equilíbrio daquele organismo de novo. E nas doenças autoimunes, o intestino a gente fala que é o primeiro órgão de choque, porque ele vai ter relação com todos os outros. E principalmente nos autoimunes, a alimentação ela tem uma importância muito grande. Por quê? A gente fala que tem 4 categorias de alimentos que nas autoimunes eles são muito... Como é que eu posso dizer? Eles pioram um pouco os sintomas. Então, um deles é a carne vermelha, principalmente quando a gente pega as doenças que são mais relacionadas com parte articular. Então, se eu tenho uma artrite reumatoide, um reumatismo, dor articular, a carne vermelha tem um impacto muito grande. O trigo. Esses 4 alimentos estão relacionados com todos os autoimunes, mas cada autoimune tem a sua... Então, por exemplo, trigo e carne têm uma relação grande com essa parte articular. Não é à toa que quando os pacientes falam, nossa, reduziu o consumo, né, de pão, de macarrão, que acaba que a base da alimentação de muitas pessoas acaba... É engraçado porque a gente acha que o vegetarianismo é uma alimentação restrita. Só que acaba que a maioria das pessoas que tem uma alimentação restrita come todo dia a mesma coisa. Todo dia é pão francês com manteiga ou margarina. Sim. Leite com café, açúcar, alface é só alface e tomate, né, salada, arroz branco, feijão, carne e acabou ali, põe uma bananinha, uma maçã e olhe lá e por aí vai. Então acaba que a alimentação ela não fica tão variada. E aí quando eu pego, né, a base que acaba tendo muito trigo, o trigo ele tem um impacto na nossa microbiota e principalmente na mucosa do intestino muito grande. Então ele, para as autoimunes, ele tem uma piora dos sintomas. Outro, açúcar. E quando eu falo açúcar, é tudo que tem açúcar. Não só o açúcar que coloca no cafezinho, no suco, mas qualquer coisa que tem açúcar. Ele também tem um impacto muito grande. E lácteos, leites e derivados. Então, o que a maioria das pessoas come? Carne, pão, macarrão, leite e açúcar. Ou seja, quando a gente pega esses 4 alimentos, esse foi um dos motivos, na verdade, que me levou a parar de comer todos os produtos. Por quê? Quando eu comecei a estudar sobre o impacto desses alimentos nas doenças, então por que o paciente oncológico tem que reduzir esses alimentos? Por que o paciente diabético, um paciente que tem aterosclerose, que tem problema de colesterol, que tem problema cardíaco, por que uma pessoa com autoimune tem que reduzir esses alimentos?
tudo foi fazendo muito sentido para mim quando você começa a estudar. E eu não sou a favor de terrorismo nutricional, que é você não pode comer determinado alimento de jeito nenhum, até porque dependendo do grau da doença, isso pode ser muito maléfico para a pessoa, né? Restrições. Mas são alimentos que eu converso muito, explico o que cada um desses alimentos faz no organismo para aquela doença. Então isso eu acho muito importante. Então quando a gente fala sobre autoimune e intestino, tem uma relação muito grande. E aí, quando a gente já puxa, né, da modulação intestinal para as doenças do trato digestivo, então se eu tenho uma esofagite, um refluxo, uma gastrite, uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, uma constipação ou uma diarreia com muita frequência, o que passa no nosso trato digestivo? Comida, água ou remédio? Algum desses está causando algum desconforto. Então, a gente faz toda aquela investigação e aí você tem que começar a fazer o quê? Toda essa modulação, tanto de trato digestivo alto, né, na parte de estômago, esôfago, quanto a parte de intestino, né? E aí faz muda tudo. Isso que você falou é tão importante, Carla, porque assim, parece que o cidadão brasileiro não consegue viver sem carne. Que carne tem que ser algo primordial na vida do ser humano, que, se não tiver uma carne no meu almoço, não é almoço. E, na verdade, se você for estudar, as pessoas que estão na área de saúde sabem que, quer queira, quer não, a arcada dentária do ser humano não foi feita para mastigar uma carne. O nosso aparelho digestivo, ele consegue fazer a digestão da carne, mas o tempo que se leva é muito grande. E os produtos do consumo da carne, né? Sim. Quando você come, por exemplo, a carne vermelha, lá no teu intestino você vai produzir cadaverina e putrescina. Isso não cheira bem. Não. Então, só o nome já não é. Só o nome já não é muito legal. Favorável. Então imagina, quando você muda o padrão da alimentação, né? Eu pergunto, e aí, como é que tá o cheiro do cocô? Porque lá no meu consultório tem os desenhozinhos do coisa do cocô, a pessoa já entra e fala, ixi, vou ter que falar sobre isso. A gente pode analisar justamente, as pessoas têm um receio, mas olha o vaso sanitário e ver como é que tá. Se você vai no banheiro, faz o número 2 e não dá descarga, mudou. Depois de hoje, você vai olhar, tem que ver formato, tem que ver se tá boiando, se tá afundando. Porque o impacto da sua saúde diz muito como é que tá seu cocô. Exatamente. Muito. Não é à toa que eu já peguei paciente e mandei, você vai num gastro imediatamente ou você vai num proctologista porque seu cocô dá desse jeito. Aí o paciente chega, minha nutricionista mandou eu vir aqui porque falou que meu cocô tá assim. E aí descobriu problema na vesícula, problema no estômago, hemorragia, retocolite ulcerativa. Porque nutricionista a gente não faz diagnóstico de doença. Mas não quer dizer que você não saiba. Mas quem faz é quem? O médico. Então você encaminha para o médico e fala, você tem que ir amanhã no médico, porque isso aqui não tá certo. E aí chega lá e o médico depois, nossa, que bacana, você viu pelo cocô? Eu falei, foi, porque o cocô é extremamente importante, nutricionista que não olha o cocô... Isso que você falou é tão importante, cara, que assim, eu passei uma experiência justamente dessa semelhança, porque as pessoas acham que se você não evacuar um dia... tá tudo certo. E, na verdade, tá errado. Todos os dias é importante você evacuar. É claro que, assim, o bolo fecal, ele é formado através de uma digestão, de uma alimentação. Se você ficou num período de jejum, sem se alimentar, não vai ter bolo fecal para poder ser formado. Ou que antes fez muito cocô, e às vezes, depois até fazer muito cocô, juntar de novo é mais demorado. Aí, o que aconteceu comigo? Teve um período da minha vida que, assim, a alimentação totalmente errada. Ela não chegou ainda no ideal, mas em vista do que era, tá, assim, melhorou a qualidade 90%. E daí alimentação muito errada, trabalhando muito, estudando muito e tal. E eu sentindo muita dor do lado direito. Cheguei a ficar internada uma semana. Fiquei internada uma semana. E os médicos fazendo exame, não descobriram. Aí eles estavam suspeitando
de que eu tava com algum problema na vesícula. E eles estavam encaminhando o prognóstico justamente pra vesícula, pra retirada da vesícula. Só que quando eu fiz um exame, já tinha sido constatado uma constipação intestinal na alça direita. Só que como estava focado para a vesícula, Sim. não ligou para o intestino. Isso que você falou é muito importante. Por quê? Quando o último exame que eu fiz, eu melhorei logo de cara. Por quê? Minha mãe angustiada, todos os familiares angustiados, não descobria. E daí o médico virou pra minha mãe e falou o seguinte, falou assim, Leila, eu vou mandar ela pra casa, vou sem medicação nenhuma e vou deixar provocar uma dor nela pra saber o que é. Aí tá. Quando ele falou isso, passou a noite, tudo tranquilo. Na madrugada, eu fui ao banheiro tentar evacuar. Eu fiz uma força tão grande, mas uma força tão grande que me doeu muito, muito. Aí o médico falou, não, é alguma coisa relacionada ao intestino. Vamos pra uma colonoscopia. No processo da colonoscopia, no preparo da colonoscopia, eu já me senti bem. Porque... Justo. Entra com todos os laxantes. Justo. Que aí já... Aí eu fui ver a minha alimentação, minha mãe perguntando, filha, como que você tava se alimentando e tal? Eu tava evacuando todos os dias. Tá, mas como é que era? Formato de bolinha. Ela falou, não, filha, não é assim. Tá errado, por causa que precisa disso, disso. Aí eu mudei a alimentação, melhorou demais a minha parte intestinal, constipação, tudo, melhorou tudo. Sim. Então, as pessoas muitas vezes fazem chacota, mas não sabem o tanto que isso é sério. Pode levar, isso é sério, pode levar uma pessoa que fica vários dias sem evacuar, muito tempo sem evacuar, pode levar a óbito. Sim. E as pessoas precisam entender essa parte intestinal que ela, se melhorada, ela dá um up no seu estilo de vida, na sua energia, na força que você precisa, que não precisa nem recorrer ao café e energético. No humor, na ansiedade, na depressão. Sabe aquela pessoa mal-humorada? Pode saber que ela está enfesada, ou seja, está ali retendo. Constipada, tá retendo. Então, teve uma já que eu peguei, eu falei, não é possível que isso aqui. Tem paciente que às vezes fica 7, 10 dias sem ir ao banheiro. Pode. Eu falo assim, você come pelo menos 2 vezes ao dia. Tem gente que faz 2 refeições, pelo menos 2, 3, 4 refeições ao dia. Como é que você vai no banheiro, não vai todo dia, ou vai a cada 3, 4 dias? Imagina aquele tanto de alimento que tá ali. Porque quando a gente faz cocô, o que é o cocô? É resto de alimento e bactéria. Então, a gente perde muito da nossa microbiota. Então, imagina, se você não olha como é que tá o cocô, como é que o cocô tem que estar? Já vamos deixar ali, né? Pra pessoa já olhar. Como diz meu professor, o cocô ele tem que estar no formato de bananinha. Ou pode ser aquela banana da terra, que é aquele cocô comprido, que parece um cobrão. Você olha e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Ou no formato de bananinha, só que ele vai sendo cortado. Se tá tipo que é aquelas bolinhas de cabritinho, que tem que fazer muita força. Ou se tá muito pastoso ou muita diarreia, alguma coisa tá errada. Por quê? Não era pra ser assim. Então, e a gente tem que sentir aquela sensação de esvaziamento, né? Que, saiu tudo. É normal também, outra coisa que às vezes as pessoas acham, a pessoa acha que a gente não... É muito estranho ter gás. Né, ter muitos gases. Só que a gente produz gases porque as nossas bactérias lá no intestino, elas vão pegar o alimento e vão liberar CO2 que a gente fala. Então, você estufa. Só que é normal a gente ter uma quantidadezinha ali, ok. Quando isso causa dor, desconforto, você se sente muito estufado, começa o dia com a barriga sequinha, final do dia estufa mais, alguma coisa está errada. Ou tem muita bactéria, ou é o tipo de alimento que está sendo consumido. E quem fala muito tem maior produção de gases, porque você engole mais ar. Então, tudo isso a gente leva em consideração também, né? Na hora que a gente vai fazer eu falo que é um rastreio metabólico, né? Para entender como é que tá esse intestino. Não é à toa que tem paciente que me manda foto. Eu falo, manda foto que eu tenho que ver como é que tá. Sim, porque daí você vai fazer o controle. Exatamente, pra saber, tá vendo do jeito que tá assim, pedaço de comida, tá vendo a coloração? Por que isso tá acontecendo? Lá em cima, não tá mastigando direito. Aí, às vezes, a gente se entope de remédio, só que, na verdade, a gente tinha que melhorar nossa mastigação, nosso consumo de água, porque se eu não tomo água, eu não produzo saliva.
na saliva eu já começo o processo de digestão. Ou se eu como bebendo. Então aí tá tudo errado. Então lá pelo cocô não mente. Não. Então é igual falar que a balança não mente na dieta. É. Cocô não mente. Então não adianta. Então você vai fazendo todo aquele rastreio ali. Inclusive, Carla, uma das coisas que eu recomendo muito para as minhas pacientes, principalmente na pós-cirurgia, é justamente perguntar nessa questão da alimentação. Porque a alimentação, como especialista em cicatrização, influencia muito. Por quê? Hora que eu vejo que a alimentação, ela tá com base muito gordurosa, tá com muita produção de cafeína. Ah, eu tomo refrigerante, teve paciente minha que tomava 1 litro de café por dia. Meu Deus. Aí eu falei, não, vamos reduzir isso. Você pode tomar, não tem problema. Porém, vamos diminuir. Não precisa cortar, é diminuir. Isso as pessoas tinham que entender. Não é cortar, não é tirar de forma brusca. É você substituir, Exato. é você colocar de uma forma mais saudável. Tem várias opções. Porque as pessoas acham que pelo fato de você ter que voltar a uma reeducação alimentar, não é retirar. Às vezes, você tá se alimentando, o arroz, isso, ok, mas vamos diminuir na quantidade, vamos trocar isso por isso. Então, uma das coisas que eu recomendava, principalmente na questão da alimentação, para quem faz cirurgias, para cicatrização, os folhosos verdes. Sim. Os folhosos verdes são altamente benéficos para cicatrização. Sim. Couve, espinafre, rúcula, Agrião, alface, que tem muita vitamina C. justo, porque eles ajudam naquela questão dos fibroblastos, do colágeno. Sim. E na parte de cicatrização, além de ser um bom anti-inflamatório. Sim. Então, ao invés de você recorrer à medicação, eu recomendo sempre recorrer a uma medicação de farmácia na última das instâncias. A hora que você descartou todas as possibilidades. Ok, vamos recorrer. Mas tem tantas parte das plantas, da alimentação, que ajudam nesse processo de recuperação pós-cirúrgica, que é inacreditável. Quando você fala sobre cicatrização, a gente tem que lembrar de quê? Principalmente proteína. Sim. Uma dieta ela tem que ser mais hiperproteica para poder fazer todo esse manejo e cicatrizar. E quanto mais açúcar eu consumo, pior fica. Por quê? O açúcar, a gente fala que o açúcar ele faz um processo de glicação. O que é isso? Sabe quando você esquenta, por exemplo, o açúcar na panela para fazer um caramelo? Quando ali acontece uma reação que a gente chama reação de Maillard, ou quando você faz uma tostadinha no pão, que o pão, né, que é um carboidrato, ele fica tostadinho, o pão ele fica torradinho. Essa é uma reação de Maillard, que é um processo de glicação. Quando a gente consome, né, esses torradinhos, esses tostadinhos, o açúcar, ele faz essa reação de glicação na nossa pele. Então, quando a gente pensa em envelhecimento, em degradação de colágeno, em cicatrização, isso é extremamente importante. Então, eu foco sempre, né, aumente o teor de proteína nessa fase, principalmente 30, 40 dias ali em pós-operatório, para poder dar todo um suporte para melhorar a parte de colágeno, de cicatrização, né, se for parte de pele ou se for de mucosa, né, de órgão, de modo geral. E principalmente também todos os micronutrientes ali junto, né? Vitamina C, que é extremamente importante para a parte de colágeno, né? E reduz tudo de açúcar, né? Porque senão... Inclusive, pessoal, quando ela fala de aumentar o consumo proteico, não é aumentar no consumo de carne. Sim, em exagero. Tem várias opções de proteína. Muito. Às vezes a gente foca sempre, né? Uma coisa que eu escuto muito, tem muitos pacientes que falam assim, Carla, eu quero passar a reduzir o consumo de carne. Tanto porque eu quero virar vegetariana ou porque meu cardiologista falou que eu tenho que parar de reduzir o consumo de carne vermelha. E aí, o que eu faço? Eu tenho que entrar no peixe? Eu tenho que entrar no frango? Eu tenho que aumentar o consumo de ovo, de queijo? Aí eu falo, e só isso tem proteína? Não, não. A gente tem uma variedade muito grande. Então, a gente fala muito principalmente das leguminosas, do grupo dos feijões. Então, feijão de todos os tipos, lentilha. Então, a gente tem lentilha verde, lentilha rosa, grão de bico, ervilha partida, ervilha congelada, o tofu, que é a soja. Para quem gosta de produtos que se assemelham ali também questão de textura da carne, a proteína texturizada de soja, ela é um produto processado, então não é para a carne e entra na proteína de soja. Também não concordo com isso. Porque a gente tem uma variedade tão grande. Então você tem da soja, né, o tofu, que é a soja ali fermentada.
Fora toda a parte das sementes, castanhas, então semente de abóbora, semente de girassol, farinha de linhaça, semente de chia, castanhas, amêndoas, de modo geral, tudo isso tem proteína. O grupo dos cereais, né? Então, quando você troca, por exemplo, um arroz branco por um arroz 7 grãos, um arroz cateto, ele tem um teor de proteína e de fibras muito melhor. Então, tudo isso, quando você vai compondo a sua alimentação, você melhora os níveis de proteína e a gente vive um período que é muito de carbofobia. A pessoa tem muito medo do carboidrato e eu falo que não é pra gente ter medo do carboidrato, a gente tem que ter um pouco de receio do refinado, porque são coisas diferentes. Todo refinado é carboidrato, mas nem todo carboidrato é refinado. Então, o que é carboidrato? Né? Então, eu coloco lá, os vegetais, frutas, eles são carboidratos. Só que são carboidratos excelentes para o nosso organismo. O grupo dos cereais, dos tubérculos, né, das batatas, eles também são carboidratos. Só que quando eu falo de refinado, eu tô falando do quê? Da farinha branca, de um produto que foi processado, feito com uma farinha de trigo. Então, se eu pego, por exemplo, um pão, um macarrão, e a base da minha alimentação é muito de produtos refinados, doce, quitanda, se eu vou muito à padaria e como muito produtos de padaria, isso já não tá tão interessante, né? Então, eu não tenho que ter medo do carboidrato, eu tenho que ter medo do refinado. Não é pra eu ter medo da fruta. Raramente você vai pegar um paciente que tá com 20 quilos acima do peso porque comeu fruta. Você não é por conta da fruta que você ganhou 20 quilos. Não é à toa que se você comesse fruta, provavelmente não teria ganhado 20 quilos. É falta, geralmente tá faltando comer aquilo, né? Então, esse é um dos pontos. Então, quando você amplia esse leque de outras opções e variedades, você descobre e fala, caramba, quanta coisa bacana. Por exemplo, a gente tem a farinha de grão de bico, que ela é super proteica, super digestiva. Também a gente já compra ela pronta. Você mistura com água, faz uma panquequinha. Para quem não gosta, por exemplo, de comer ovo todo dia porque enjoa e não tem necessidade. A gente tem uma variedade muito grande, não precisa ficar só naquele alimento. Você faz uma panquequinha com ela, você pode pegar com a própria lentilha, a lentilha rosa, bate com água, faz uma panquequinha deliciosa. Em vez da tapioca, que é uma farinha refinada, né, que é ali do polvilho, você pode usar aveia, a gente chama de aveioca, que é usar o farelo de aveia com água, e aí ele fica como se fosse um mingau, só que o mingau ele tem mais bebida vegetal, né, ou leite. Na aveioca não, é só um pouquinho de água e você dora de um lado do outro, você está acrescentando nutrição, né, nas suas refeições, não é só caloria vazia, não é só comer, eu vou comer para cessar minha fome. Então, por isso que eu falo sempre, imagina que você abastece seu carro. O seu carro é para ficar na garagem ou para ele sair? É para sair. Então por que sempre que depois que você come, você fica cansado? Alguma coisa não tá certa. Ou o motor do carro tá precisando de um reparo, ou o combustível que você tá colocando não tá tão legal. Então isso é um ponto que a gente tem que olhar. Como é que tá esse funcionamento? O que eu tô comendo? Que combustível eu tô colocando? Eu tô só enchendo a barriga, só tampando porque eu tô com fome? Ou eu estou realmente nutrindo o meu corpo, nutrindo as minhas células com o que eu preciso, né? E isso que eu acho muito mais importante. E uma coisa que você falou é tão importante, que é justamente essa fase da transição. Por exemplo, se eu sou uma paciente sua, Carla, e eu quero saber as diferenças entre vegetarianismo e veganismo, e eu quero me aderir a esse estilo de vida, a esse estilo de nutrição. Como que é feita essa transição? Então, vamos lá. Primeiro, eu falo sempre que é interessante a gente saber essas definições, até para não ter perigo de colocar algo que não deveria, digamos assim, na dieta. Então, a gente tem dentro do vegetarianismo algumas especificações, mais ou menos. Então, assim, a gente tem o ovo-lacto vegetariano, é aquela pessoa que não vai comer carne. Quando eu falo carne, não é só carne vermelha, né? É carne vermelha, frango, peixe, animais de modo geral. Mas eu consumo ainda ovo e leite, então eu sou ovo-lacto vegetariano. Uma pessoa, ela pode ser ovo-vegetariana. Ela consome ovos, mas ela não consome leites e derivados. E a gente tem o lacto-vegetariano. É o contrário, ele não come ovo, mas ele consome lácteos. E quando eu falo lácteos, é leite, queijo, iogurte, cottage, de modo geral. Qualquer coisa que é feita com leite de vaca. A gente tem o vegetarianismo estrito, que é aquele que não vai consumir nem ovo, nem lácteos, nem nenhum tipo de carne. E a gente tem o vegano, que o vegano, além da parte alimentar, envolve não só a alimentação. Envolve ao cuidado, à proteção animal. Ele não vai consumir coisas que não só é da alimentação, mas coisas que foram produzidas com produtos de origem animal. Então, por exemplo, uma bolsa que é de couro, um sapato, um cinto, um produto, um perfume, um cosmético que tem
tem compostos de origem animal. Então, o vegano ele não é só na parte da alimentação. Envolve vários outros fatores, né? Ali dentro. A gente tem o flexitariano, que é aquele que come, por exemplo, frango ou peixe uma vez na semana. Enfim, são várias definições. A pessoa chega e fala, Carla, eu quero reduzir o consumo da carne vermelha. Quero me tornar vegetariano. Como eu começo, né? Então, o primeiro passo que eu falo é aquilo que a gente falou no início. Não pense no que você não vai comer. Você vai deixar de comer carne. Pense nas outras coisas que você vai inserir. Então, se todos os dias você está comendo ovos mexidos no café da manhã, um dia você vai comer ovo mexido, no outro dia você vai comer, por exemplo, uma panqueca de farinha de grão de bico, no outro dia você vai comer, por exemplo, um pudim de chia com bebida vegetal, aveia, linhaça, no outro dia você vai fazer uma crepioca, que é ovo e goma de tapioca. Na sexta, você vai comer uma panqueca de lentilha rosa. Você comia ovo 5 vezes. Agora você está comendo só 2. Você sentiu falta ali do ovo? Não, foi algo tão legal. Isso. E aí você vai introduzindo outros alimentos até realmente você falar, opa, não sinto falta. A mesma coisa no almoço. Então, se antes tu comia arroz, feijão e carne, agora você vai passar a comer um dia arroz, feijão e carne, no outro você vai comer arroz, feijão e lentilha, ou você vai comer um arroz e no outro dia um curry de grão de bico com tofu, no outro você vai comer um frango desfiado, já que antes você comia só carne vermelha e você gosta de frango, e aí você vai variando mais até aquele ponto que a pessoa falou assim, nossa, eu tô comendo carne uma vez na semana. É de uma forma muito mais leve, muito mais fluida do que eu virasse e falar assim, ó, então a partir de agora, já que você quer ser vegetariano, você só vai comer carne uma vez na semana. A pessoa já pensa e ela vai ter até mais vontade de querer comer aquilo, porque ela vai falar, nossa, eu não vou comer ovo, vou comer o quê? Ah, vou comer pão de queijo, vou comer queijo, e por aí vai. Então, quando você entra, né, com todas essas variedades, você fala, caramba, tem muitos pacientes que falam, nossa, Carla, tem 10 dias que eu não vou comendo. Falei, e aí, tá tudo bem? Tô ótimo. E aí você vai incluindo sempre cada vez mais alimentos, né? E aí E o fato de, assim, de eu automaticamente não colocar absolutamente nada de carne na minha alimentação, eu já sou vegetariana automaticamente? Quando você reduz, né, o consumo das proteínas animais, mas você ainda consome, por exemplo, né, ovo ou leite, aí você é ovo vegetariano. E eu falo muito que às vezes a gente fica muito focado nessa questão do status, do nome, né? O que eu vou falar que eu sou? E eu falo porque isso é uma coisa que acontece muito no consultório dos pacientes. Nossa, mas qual é a minha definição? Eu falo, não, você só não tem definição nenhuma, você só não tá comendo. Pronto. É para ser algo mais leve, não é para ser uma coisa. Eu falo que a alimentação ela tem que ser leve, porque senão é uma coisa que você não consegue sustentar. Você tem 10 opções e você quer essa opção porque você escolheu aquilo e aquilo faz sentido para você. Pronto. Se apega naquilo e pronto. Dentro do vegetarianismo, quando a pessoa vem, a gente pode parar de comer carne, né, e se tornar vegetariano por diversos motivos, né? Tanto da parte de benefícios à saúde, por exemplo, estou num tratamento oncológico ou estou num tratamento de uma doença autoimune, ou meu cardiologista mandou reduzir o consumo de carne, então eu acabei virando vegetariano por uma questão de saúde, ou por motivos de proteção animal. Eu começo a estudar sobre como os animais são criados, são tratados, o que tem por trás da indústria da carne. Então eu reduzo. Por motivos religiosos, as pessoas reduzem o consumo de carne vermelha. Enfim, tem diversos motivos. E a nossa função, né, tanto como pessoa profissional da saúde, é sempre respeitar a escolha do outro. É a pior coisa quando você come e você aponta o dedo, né? Por exemplo, nossa, eu não como e você come, nossa, como você tá fazendo mal pro animalzinho. Ou a pessoa que não come fazer chacota com você. Nossa, você não come carne, você vai ficar fraco. Isso eu acho que é algo do ser humano que precisa ser mudado. A gente não apontar o dedo para falar do corpo do outro, das escolhas do outro. Cuida só da sua vida e tá tudo certo. Se não vai falar algo que acrescenta, né? Não precisa pôr a pessoa para baixo. Ali, Isso, né? que você falou é tão importante porque é natural de nós justamente apontar o que há de errado um no outro e não respeitar as escolhas e opiniões. E isso é tão sério porque é tão chato.
dos dois lados, uma pessoa que optou ser vegetariana e uma pessoa que não é vegetariana, nossa, você tá comendo isso, como que você tem a capacidade de comer carne? Aí do lado de cá, nossa, como é que você tem a capacidade de não comer carne? O que você vai comer agora, como se a pessoa vegetariana não fosse sobreviver se ela não tiver uma alimentação à base de carne? Sendo que, na verdade, o que você falou é tão real, das tantas opções que não há necessidade. É uma escolha da pessoa. Você come porque quer. Agora, é obrigado. Nossa, eu vou morrer se eu não comer? De jeito nenhum. É uma escolha. Porque as pessoas acham que quando você vai ao nutricionista, isso é ditado comum. Ah, eu não tenho condições financeiras para poder fazer a dieta que o nutricionista recomenda. Sendo que, na verdade, não é real. Mas sabe por que isso aconteceu? Pela própria nutrição. A própria nutrição, e os próprios nutricionistas levantam muito, às vezes, bandeiras de que a nutrição é algo que comer saudável é caro, que comer saudável eu preciso de muito tempo, que comer saudável e que seguir uma dieta é algo que eu consigo fazer uma semana. Porque muita coisa se misturou ali. Tem pessoas que às vezes não são da área, porque só o nutricionista é o profissional habilitado e que pode prescrever uma dieta. Só que hoje até minha tia vai dar pitaco sobre a questão de alimentação, porque todo mundo tem um pouco, né? De médico, de nutricionista, Sim. de farmacêutico, todo mundo quer dar. Isso é nosso, né? Digamos assim. Então acaba que muitas vezes a pessoa vem com uma dieta da sopa, uma dieta líquida, que perca peso 12 quilos em uma semana. Opa, eu tô precisando, é isso que eu quero. E aí a gente foi criando uma nutrição muito diferente, né? Essa nutrição como se fosse de um alimento, ele é vilão, ele é mocinho. Na nutrição eu falo que a melhor palavra que define chama-se depende. Refrigerante é bom ou mal? Depende. Pra quem? Em que situação? Numa maratona, você vai dar uma banana ou uma Coca-Cola? Você vai dar uma Coca-Cola. Agora, você vai dar uma Coca-Cola para um paciente que está num hospital? Não. Então, não existe alimento vilão, mocinho. Não existe todo esse marketing, muitas vezes, que é envolvido atrás da nutrição, esse terrorismo que tem um alimento que causa câncer ou um alimento que te previne disso. É um conjunto, né? É a forma como você leva a vida, é a forma como você reage às situações. Por quê? A forma como você lida com a sua alimentação diz muito da forma que você lida com o seu corpo e a forma que você lida nas suas relações. O que isso quer dizer? Geralmente uma pessoa que ela não se preocupa com, eu não tenho tempo, eu não como, eu como a hora que dá, eu não faço exercício, eu não durmo direito, eu tô sempre preocupada com os outros, mas comigo nada. Eu falo que é o típico, muitas das minhas pacientes, né, que às vezes estão na menopausa, que é a mulher a esteio da família, que é aquela que leva todo mundo nas costas, que não consegue dizer não para ninguém, né? É uma pessoa que às vezes está com sobrepeso, não está satisfeita com o corpo e às vezes está tão infeliz no próprio corpo que ela não consegue nem se olhar no espelho. Ela olha e cuida de todo mundo, mas é incapaz de conseguir cuidar dela. Ela não consegue se cuidar, ela não consegue se planejar. Automaticamente a relação que ela tem com ela não é legal. E isso ela leva para as outras, tentando suprir a falta que ela sente de cuidar dela mesma para tentar cuidar dos outros. Entende como isso é complexo? Super. Quando a gente fala sobre alimentação, eu não tô falando só que isso aqui é água, ou que isso aqui é um pedaço de pudim, ou que isso aqui é um alimento que vai te matar. Não, porque quando a gente fala sobre alimento, a gente está falando também sobre emoções, sobre sentimentos. Quem nunca comeu um pote de sorvete ou uma barra de chocolate porque brigou com o namorado, com a namorada? Né? Quem nunca terminou, saiu do trabalho, foi no happy hour ou encheu a cara porque tá triste? Comida, tudo se resume à mesa, numa comemoração, numa perca, tudo está relacionado com comida, sentar-se à mesa. Então, a forma como você se relaciona com a alimentação diz muito como você se relaciona com você, quais são os seus princípios, seus valores, a sua capacidade de dizer não. Uma pessoa que, por exemplo, não consegue dizer não para si mesma no sentido, quero um chocolate, quero agora. Você consegue se controlar ou aquilo te controla você? Não, eu não consigo, eu preciso daquilo. Geralmente é uma pessoa que não consegue dizer não para coisas que ela não quer fazer, mas ela faz porque ela não quer desagradar.
E aí, Olha, quando que você interessante. começa a trabalhar isso na alimentação, vou dar um exemplo de uma paciente que ela não podia, ela passava muito mal. Sempre que ela tomava café, depois das 16, ela não dormia. E ela não se dava muito bem com coisas que tinham leite. E aí, ela sempre ia na casa fazer visitas à tarde. O que tinha para oferecer? Pão de queijo com café. E ela, isso a maioria das pessoas, Sim. né? Ah, para desagradar, eu vou comer. Então, você se desagrada, mas você não desagrada o outro. Então, ela tomava o café com açúcar. Não dormia à noite, no outro dia estava exausta e ela tinha que ir para o trabalho e virava aquele bolo na semana, porque ela tinha que fazer visita 2, 3 vezes na semana e ela não conseguia dizer não. É uma espécie de autossabotagem. E aí ela fala, Carla, eu falei, então vamos lá. Aí a gente fez todo um trabalho e hoje quando ela vai, ela consegue dizer não, de falar, olha, muito obrigada, eu não vou querer um café. Nossa, mas tem água? Eu vou fazer um suco para você. De que você quer um suco? Ah, tem como não colocar então açúcar? Tem. Então ela foi começando. Nisso, ela saiu de um relacionamento abusivo. Nisso, ela saiu do emprego que todo mundo usava ela de gato-sapato. Colocava ela para fazer coisas que não era da obrigação dela, porque ela mudou a forma como ela enxergava e começou a falar, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer. E ela foi enxergando o outro. Então, por meio da alimentação, a gente consegue ver muito, tudo isso que está envolvido. Como meu papel, eu sou nutricionista, eu mexo na alimentação e faço os encaminhamentos. Você precisa ir ao psicólogo, você precisa de terapia. Terapia não é coisa para louco. Louco é quem não cuida da saúde mental. Exato. Você não vai esperar precisar tomar um ansiolítico. Ele pode ser, sim, necessário em situações, mas você precisa muito mais rever como é que estão as suas emoções, a sua saúde mental, a forma como você lida com as coisas. A terapia pode até evitar você usar medicação. Então você precisa cuidar disso aqui, né? Terapia, louco é quem não faz, quem não cuida da saúde mental. O Covid veio para nos mostrar isso. A quantidade de demanda de alterações mentais nas pessoas, de tanto sofrimento, quantas pessoas perderam familiares e não sabem como reagir, né? Como lidar com o luto, a convivência em casa, porque você põe seu filho na escola, o marido vai pro trabalho, você só vê à noite, acabou. E aí, tá todo mundo ali, um olhando pra cara do outro. Na quarentena. Ou seja, a forma como você lida com a alimentação, novamente, diz muito como você lida com você, a relação que você tem com o seu corpo. E aí, a relação que você tem com a vida, né? Com tudo. Então, isso é muito importante. E, Carla, o que você poderia deixar de mensagem aqui para quem tá nos assistindo? Olha, o principal que eu tenho para falar é cuide-se, não desista de você. Muitas vezes a gente se perde, né, com tantos afazeres, tantas coisas, e você não para olhar para você, para seus sentimentos, para as coisas que você não gostaria, para as coisas que você pode mudar. Então, mude e não desista de você, das coisas que te faz bem. Se você precisa melhorar a sua alimentação, melhore dentro da medida do que você consegue hoje. Não precisa de mudar tudo. Dá um primeiro passo. Esse é o primeiro. Não estou fazendo exercício, não tenho dinheiro para pagar uma academia, vai dar a volta na rua, procura um parque perto da sua casa. Exercício é fundamental para todo mundo. Procure sempre melhorar o seu estado de saúde mental. Perdoe, ame mais, né? Isso eu acho que é extremamente importante, né? Na parte da alimentação, sempre beba água, né? Somos uma plantinha e precisamos de água, sim, né? E de muitos nutrientes. Então, tente, na medida do possível, né, se alimentar melhor dentro do que você consegue. Hidrate-se. Preocupe-se com as suas emoções, com as suas relações. Eu acho que esse seria o principal que eu poderia deixar para falar, né? Carla, foi assim, de grande valia esse podcast, muitas informações, conteúdo maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.